para a volta de Eliomar Russo, o Mazinho, no quadro Animais da Cidade. Oi, Mazinho, bom dia. Ô Jorge, bom dia muito especial a você, ao Rafa, encontrei aqui nos bastidores, a todo o nosso querido público da Rádio Itaberá, estava com saudades, estamos de volta aí com certeza, agradecendo também ao Rodrigo que aqui esteve me representando durante esse período, e um abraço muito especial então a toda a nossa grande audiência. Bom, o Mazinho ficou um período fora porque participou do processo eleitoral. Então, antes da gente entrar no assunto das causas animais, eu queria que você comentasse como é que foi esse processo eleitoral para você, essa experiência, que conclusão que você tira de tudo isso? Eu sempre digo, Jorge, ninguém entra numa campanha e sai igual. Eu acho que uma experiência sempre que é muito válida para todo cidadão acima de tudo. Principalmente aqueles que acham que tudo é muito simples, que é mais fácil, faz assim, faz assado, né? Aqueles palpites de plantão. Não, é muito diferente, né? Uma campanha envolve muitos fatores. Eu, Jorge, não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Eu fui candidato a 5ª vez. Eu sempre fui bem votado. Esta vez a minha votação foi um pouco mais baixa do que tradicionalmente eu recebia de votos. Mas eu paro por aqui. Literalmente, meu legado está cumprido. Foram 5 eleições. Infelizmente, a suplência para mim não me trouxe a experiência do legislativo. Apenas na primeira oportunidade, lá em 2008. Ainda há muito isso na política, uma coisa é antes das eleições, outra coisa é depois das eleições, e aí você vê, eu estou na condição de suplente atualmente, por exemplo, eu sou suplente, vou ser suplente na próxima legislatura, mas, mais uma vez, o mandato que está se findando e eu não assumi a Câmara de Vereadores. Quando outros partidos, e olha que eu sou o 2º suplente, outros partidos na 5ª, na 6ª suplência, trocaram as peças ali. Mas, enfim, eu sempre fiz uma campanha de altivez, Jorge, de muito alto nível mesmo. Perdão, um pouco resfriado. Sou muito grato, Jorge, aos números voluntários que me ajudaram, sempre. Eu nunca tive troca de nada em todas as minhas caminhadas, nunca. Onde você viu um adesivo do Mazinho, era alguém que realmente apostava no Mazinho. E assim sucessivamente. Então eu tenho uma gratidão, uma dívida muito grande com muitas pessoas, das quais eu sou eternamente grato. Tudo que eu puder eu vou sempre fazer por essas pessoas, dentro do campo da lealdade, do companheirismo, da amizade. E isso, infelizmente, Jorge, está muito claro que não traz mais a vitória. Eu herdei isso do meu tio, saudoso Ivo Radlich, muita gente conhece, os mais antigos aqui na cidade, era a caminhada de porta em porta, de casa em casa, de amigo em amigo, pessoa em pessoa, mas a cidade cresceu bastante, você hoje não tem mais os vizinhos que você conhecia antigamente, são pessoas que mudam, muitas vezes constantemente de residência, os aluguéis são vários, então esse tipo de caminhada também já não vai mais muito longe. Mas eu preferi manter a minha idoneidade, manter o meu caráter, a minha forma de ser. Saio de cabeça erguida, jamais vou deixar de ser um agente político, mas para isso não preciso ser um candidato a vereador. Então aqui encerra a minha participação como candidato a vereador, mas continuo evidentemente participando das discussões da cidade, quero sempre estar colaborando de forma altiva, independente se está dentro ou fora do poder público. Eu estou com 44 anos, Jorge, graças a Deus bem vividos, e eu acho que eu posso contribuir para a minha cidade, independente de estar em função pública ou não. E aqui já é uma forma disso, né? A gente falando aqui sobre as questões das causas animais. É isso, bem isso, Jorge. É por isso que eu quis retornar. Até uma demonstração para a cidade, Jorge, e eu sempre fiz isso na minha vida. Veja, na vez passada, nessa eleição agora, aliás, vez passada quando a gente fala parece tão longe, na eleição agora, eu não disputei a eleição fazendo os 4 anos um planejamento, eu nunca fiz isso na minha vida, Jorge. Não, porque eu vou ser candidato, então eu vou fazer toda uma sequência diferente. Não, eu vivo a minha vida como eu sempre vivi. Da mesma forma serão os próximos 4 anos. Repito, não serei candidato na próxima eleição, mas o meu estilo de vida sempre foi o mesmo, Jorge. Eu nunca procurei atender e ajudar as pessoas por conta de um próximo processo eleitoral. Realmente, a demonstração está aqui. Isso aqui é um voluntariado, com o qual eu me orgulho muito da parceria de estar aqui com você, com o Rafa, com o pessoal, nossos ouvintes da Rádio Itaberá, mas sem pensar em processo político. Eu conheço bastante, acho que de causa animal, a criação do CEPREAD, toda essa situação que me deu realmente um know-how bastante grande. Graças a Deus, muito respeitado no meio, e meu nome às vezes corre até outros municípios que eu nem identifico. Muitas vezes ainda recebo um contato ou outro de pessoas que veem a criação do CEPREAD. Aliás, me permita aqui contar rapidinho. Fui fazer um vídeo na entrada do CEPREAD, lá de fora, no pátio mesmo, não entrei ao equipamento público e jamais faria isso. Nós estávamos em campanha. Mas o guarda, desconfiado, isso era um sábado à tarde, ele desceu ao portão e veio falar: senhor, o que o senhor está fazendo? Eu falei: não, eu só estou gravando um vídeo. Havia uma pessoa me acompanhando, ela fazendo a filmagem e eu falando.
Ele ficou meio desconfiado, porque às vezes realmente, eu me lembro na época que eu estava à frente do CEPREAD, às vezes vinham pessoas filmar e depois, infelizmente, faziam críticas desorientadas ao órgão, enfim, nas redes sociais de forma diversa. E nada errado nisso, mas é importante saber o que está acontecendo. E eu falei para o guarda, não, eu só vim fazer isso, então filmar, eu sou candidato a vereador. Ele disse, como é que é seu nome? Falei, Eliomar Russi. Ele ficou bem desconfiado, não entendeu muito bem. E disse para ele, olha, dá uma olhadinha na placa, lá em cima na entrada, não tem uma placa? Tem uma placa. Dá uma olhadinha lá, quem é que criou o órgão, por gentileza? Como é que está lá o nome? Ele ficou mais desconfiado ainda, mas subiu e foi olhar. Aí ele botou o dedinho assim, apontou para a placa, olhou para mim, olhou para a placa de novo, olhou para mim. Aí ele gritou lá de cima, o senhor criou o órgão? Eu falei, tá escrito ali o quê? Eliomar Russi. Aí eu falei, sim, fui eu que criei. Caraca! Ele foi lá, chamou a equipe de médicos veterinários, vieram todos ali à frente da placa. Ele disse, olha, aquele moço que está lá embaixo criou o órgão. Enfim, ou seja, muitas vezes parece que alguém que já morreu, que já faleceu, alguém muito antigo, que tem uma idade avançada. Não, Jorge, eu criei o órgão, eu tinha 32 anos de idade, sabe? Passaram isso aí em torno de 12 anos depois da criação do CEPREAD, ele foi inaugurado quando eu tinha ali 33 anos. Então, eu tenho muito orgulho disso tudo, é uma história que não se apaga e eu vou continuar, evidentemente, sempre levando adiante. Já deixo bem claro, Jorge, agora começam muitas especulações, Eliomar, agora com o Egídio, né? É meu amigo de longa data, o Egídio já foi meu eleitor a vereador, meu amigo fora da política, então tu vai ser diretor do bem-estar animal. Primeiro que não compete a mim falar sobre isso, sim, é o novo prefeito, ele tem toda a autonomia e liberdade, evidentemente, para tal. E segundo que eu já antecipo que não, Jorge. Eu não volto ao órgão, pode ter muita certeza disso. Passou o meu ciclo, eu implantei o CEPREAD, eu fiz lá tudo que tem que ser feito, mas já fazem 10 anos, basicamente, que eu estou fora. Então, assim, me sinto muito confortável fora disso, eu nunca deixei de contribuir com os animais, nunca deixei de contribuir com a causa, mas está no meu coração. E me sinto confortável para estar aqui, inclusive falando contigo, com toda a nossa audiência, levando o nosso quadro adiante, estando inclusive fora do órgão, da qual a gente pode cobrar e incentivar para que esteja cada vez melhor. O que eu torço de coração? Que o prefeito Egídio tenha a melhor escolha possível, porque como ele sendo da causa animal, pela primeira vez na história, nós temos um prefeito realmente da causa animal e que de fato pode fazer a grande diferença, porque é o que nós precisamos para o CEPREAD atualmente. E quais são os desafios da gestão pública com essa causa, na tua visão? Jorge, são vários. Eu percorri muito a cidade, eu fui aos lares temporários, eu falei com muitos defensores dos animais, me deu um panorama muito atualizado de tudo o que está acontecendo. O CEPREAD precisa avançar, amigo Jorge. Aquela estrutura que o Eliomar criou há 10 anos, ela está lá, como o Eliomar deixou, basicamente. Precisa avançar, passaram-se uma década. Não há como competir com uma situação de 10 anos atrás. Você tem que realmente ter políticas a mais. Primeiro, pela questão da castração. Eu defendo a tese que a castração ela pode ser feita no próprio órgão, Jorge. E aí a castração ela tem que ser diária, não é sazonal. Não é a cada 3 meses, a cada 6 meses. Porque durante aquele período que não acontece, os animais continuam se multiplicando. E isso é muito importante, que a gente realmente haja com uma política permanente para estagnar esse número e começar a diminuir gradativamente. Segundo, a questão dos plantões aos finais de semana. Precisa voltar a ter ambulância, Jorge. Precisa voltar a ter aquele atendimento. Se o animal hoje for atropelado na frente da tua residência, num sábado à tarde, às 4 horas da tarde, você vai ver o desespero que vai ser. Não há mais aquele atendimento como nós tínhamos. E nós precisamos voltar com isso. E isso eu confio muito no prefeito Egídio, que de fato ele tem essa sensibilidade, ele é um adepto da causa, isso são questões inerentes que só quem está mergulhado de fato na causa sabe o que acontece. Por fora parece que tudo funciona muito bem, mas quem está na lida, e aí eu conversei de novo com tanta gente, quer dizer, essas pessoas dos lares temporários, Jorge, nós precisamos acolhê-las. São pessoas que estão ficando cada vez com um desafio maior. Sabe? Eu quero muito breve aqui trazer a Dona Lúcia, do sítio Dona Lúcia, que é tão benquista pela cidade, que é tão propagada e com todo o merecimento. Mas ela pode contar o drama que ela passa. Aqueles posts nas redes sociais, olha, a partir de amanhã não tenho ração. E são verdades, são verdadeiros, não é brincadeira. Então essas coisas te levam a um desafio tremendo. Agora, de repente, você quer o quê? Que a Dona Lúcia para o trabalho dela, solte 1.400 animais? O que seria isso? Não dá. É literalmente uma represa que você vai abrir. E aí para onde é que vai essa água? Ali são seres vivos, em grande quantidade, centenas passando de milhar. E aí como é que faz? Então precisa sim do apoio do poder público, presta um serviço relevante ao poder público, só que não é o poder público indo lá, querendo multá-la simplesmente, querendo passar lá a fiscalização, querendo falar que tem que fazer A, B ou C. Todo mundo sabe o que tem que ser feito.
Agora, a pessoa está imbuída do bem, a pessoa está tentando fazer um papel que o poder público não está fazendo como deveria, e aí ela precisa de apoio. Esse apoio também tem que ser permanente, para nós podermos diminuir a necessidade da dona Lúcia, da Silvana, que já esteve aqui conosco emocionada, inclusive, e hoje passa um problema muito sério, já há muito tempo. Então, são várias as variáveis. O Conselho do Bem-Estar Animal, que eu também criei, Jorge, que ele tenha realmente uma autonomia muito forte de trabalho, que ele possa realmente ter a paridade com o poder público, não só na quantidade, mas no poder de ação. E aí você vai junto construindo as práticas e solucionando os problemas. Isso é muito importante. E assim a gente vai desenhando um novo modelo, que vai avançando. O Eliomar lá atrás deu aquele start. E aí, de repente, passou-se 10 anos e as coisas ficaram estagnadas. Precisamos avançar mais uma boa etapa. Então, eu posso colaborar enquanto cidadão, prefeito Egídio, com a caneta na mão, com toda a autonomia, e assim nós vamos construindo realmente, eu acho que novas lideranças até mesmo dentro do setor, e evidentemente, Jorge, o que eu quero de coração, que cada vez mais isso se torne uma política eficiente e que atenda literalmente aos nossos animais. Isso vai fazer o cidadão mais contente e uma cidade mais sadia, porque nós não teremos doenças aí pelas ruas radicando aí, evidentemente, e passando adiante, né? Agora, é possível, né? Porque tudo que a gente fala de avanços, a gente tem que falar em investimentos, né? Precisa de recursos, destinação de verbas e por aí vai. Precisa de pessoas, ou seja, novas contratações. Tudo isso vai e tudo isso encarece também. É possível conciliar tudo? Sem dúvida, Jorge. Veja, como de fato, né? Quando eu comecei lá, ninguém. Literalmente era um diretor de bem-estar animal sem nenhuma cadeira para sentar. Lá em 2013, sou grato, o prefeito Napoleão Bernardes, na época, me fez o convite, mas literalmente era isso. Hoje o CPRAD já tem uma estrutura, Jorge, há muito tempo já uma estrutura bem interessante, com médicos veterinários, toda uma equipe. O que você precisa? Entender que ele não pode operar em horário comercial apenas. Ele é o SAMU dos animais. Então esse médico veterinário ele tem que fazer plantão, ele tem que atuar finais de semana, vai chegar o Natal, vai chegar o Réveillon, só que os animais não deixam de ser atropelados. Pelo contrário, no verão aumentam as ocorrências, há muito abandono, crueldade, sabe, uma coisa absurda. Então, incrivelmente, as pessoas saem de férias e continuam abandonando o seu melhor animalzinho, aquele cãozinho que ficou durante o ano todo junto contigo. Como é que essa pessoa sai? Não consigo entender, mas o CPRAD tem que dar a resposta. Então, às vezes, é remanejar algumas pessoas, é você criar uma escala de trabalho de fato. Que, claro, Jorge, vamos ser sinceros. Se você falar, olha, não precisa trabalhar final de semana, é de segunda a sexta, das 8 às 5. Todo mundo está ok. Agora, finais de semana, escala de trabalho, tudo aquele... Não é tão simples assim, mas vamos lá. Quem está no CPRAD tem que entender que vai um pouquinho além. E não estou falando de trabalho voluntário. O trabalho voluntário é quem faz a Silvana, é a dona Lúcia, que trabalha em finais de semana, inclusive, em período integral. E estão lá voluntariamente. Mas ali, os profissionais, os agentes públicos, eles têm que entender a missão quando eles entram ao CPRAD. É como se quando você vai trabalhar no SAMU. Você realmente vai entender que é uma missão que vai além, muitas vezes, do teu expediente de segunda a sexta. E ele tem que ir além. Senão as pessoas, infelizmente, padecem aqui nas ruas. Então, se já cria essa cultura, a pessoa, quando é chamada para lá, ela já entende o que tem que ser feito. E assim, nós temos que reimplantar essa cultura que eu tinha na minha época. Eu sei o desafio que eu enfrentei. E uma equipe que era muito menor que nós temos atualmente, mas muito menor mesmo. E fazíamos plantões 24 horas, finais de semana nunca ficou sem cobertura. Lembro das dificuldades, Jorge, Natal, Ano Novo, virada do ano, e nunca deixamos sem cobertura. E por que se perdeu isso com a linha do tempo? Com mais profissionais, inclusive. Então, não, tem que botar o dedo na ferida, tem que fazer uma rediscussão, tem que exatamente entender qual é o contexto de cada profissional que está lá dentro. E aqui não é nenhuma crítica depreciativa, é uma crítica construtiva para nós podermos avançar e entender que realmente esses profissionais merecem toda a nossa atenção e nosso respeito, mas nós também precisamos deles, que eles entendam a demanda que está aqui fora e ela não acaba em horário comercial. Tá certo. Eliomar Russo Mazinho de volta aqui com o quadro Animais na Cidade. É isso, Jorge. Eu quero agradecer o pessoal que está nos assistindo também pelas redes sociais, um abraço muito especial. A partir do próximo programa, trazer novamente os nossos convidados, discutirmos temas pontuais, Jorge, avançarmos em várias óticas. E eu acho que é um espaço muito importante. A gente está colaborando, acima de tudo, com a cidade, né, dando aqui as boas dicas, tirando as dúvidas, muitas vezes, dos nossos ouvintes. E, evidentemente, o que nós pudermos estar ao lado do poder público, de novo, enquanto cidadão aqui, tá, muito tranquilo, mas, evidentemente, querendo que avance, querendo que a gente tenha uma política efetiva e que a gente tenha dias melhores acima de tudo. Torço muito para que, de fato, ocorra. 1º de janeiro está logo aí.
Mas ontem eu vi, inclusive, o prefeito Egídio aqui falando, e ele Sim. sabe, o tempo, corre. Muito rápido, né? A equipe tem que ir se definindo para que a partir de 1º de janeiro as coisas comecem acelerando. E não, evidentemente, ainda com dúvidas sobre isso. Então, confio muito nisso tudo e sou mais um soldado aqui junto com você para a gente poder aí relatar os melhores episódios acima de tudo. Agora, a expectativa, né, vindo com um prefeito eleito que defende as causas animais é muito grande, né? Sem dúvida, Jorge. Como eu te digo, eu me sinto muito à vontade ainda porque conheço o Egídio fora da política. Então isso para mim é muito importante. Caminhei com ele nos primeiros passos dele na inserção dele estar no movimento dos animais. Eu era daquele que ia lá fazer o boletim de ocorrência, passava o perrengue nas delegacias e avisava o Egídio. Dizia, Egídio, você como delegado, poxa, para nós é um alicerce muito importante. Então, tornou o que se tornou, elegeu-se deputado e agora é o nosso novo prefeito. Então, fico feliz por isso tudo e que a gente possa, evidentemente, ver essa parceria dele agora com a cidade de Blumenau acima de tudo. Isso é o que nos contenta. Então, meu grande abraço a você, a toda a nossa grande audiência. Voltamos com o coração em paz e, acima de tudo, com a vontade muito grande de continuar ajudando. Um abraço muito especial a todos. Um abraço, Eliomar Russo, o Mazinho.